Olá, o Ciência é Tudo está no ar. Eu sou Priscila Rangel e no episódio de hoje a gente vai explorar o espaço e também a experiência histórica da chegada da nave tripulada SpaceX à Estação Internacional Espacial. Vamos também saber a quantas anda o desenvolvimento do setor aeroespacial brasileiro, porque aqui você sabe, a nossa missão é te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se você já estiver pronto, vamos juntos! O lançamento da nave espacial Dragon Crew marca a primeira missão da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, em parceria com a iniciativa privada. A missão bem-sucedida que uniu o público e o privado inspira o Brasil e o mundo na busca por alternativas para a gestão espacial. O mundo inteiro se voltou para uma contagem regressiva que marcou a história da conquista aeroespacial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. Após 9 anos, sem lançar nenhuma missão tripulada de solo americano, os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken deram rosto a uma parceria entre a iniciativa privada e o governo. No caso, a SpaceX, do multimilionário Elon Musk, e a NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Ao invés de um ônibus espacial, projeto aposentado devido aos altos custos e segurança, foi a vez de uma cápsula, chamada de Crew Dragon, levar astronautas em missões espaciais. Tudo com tecnologia de última geração. Do lançamento do foguete Falcon 9 até o acoplamento na ISS, a Estação Espacial Internacional, foram cerca de 19 horas. Tudo milimetricamente calculado para o sucesso da missão. Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. No Brasil, o evento foi acompanhado de perto pelo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e pelo presidente da AEB, Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Decolagem, esse é um momento impressionante de se ver. Marca aí o retorno dos Estados Unidos com voos tripulados ao espaço. Daqui a pouco ele deve aparecer aí na imagem, você vê o sistema já lançado, né? O sistema, como é que ele opera. Ali, ó. Acabou de pousar exatamente no alto. Isso é tecnologia, né, em operação. Olha, para os jovens que estão assistindo aí, pensem em trabalhar com tecnologia, em ciência. Quantas oportunidades existem. E o Ministério aqui de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nós trabalhamos intensamente com uma equipe enorme, justamente para te dar oportunidades para você fazer isso. Através de
novos projetos através de CNPq, através da FINEP. Realmente, a gente tem problema de orçamento? Temos problemas de orçamento. Mas a própria utilização da tecnologia para inovações vai fazer com que o Brasil tenha, através desses investimentos, mais recursos, e mais recursos investidos em ciência e tecnologia significa mais desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento social e mais oportunidades para você. Esta missão, que na prática dá autonomia aos americanos para lançarem seus astronautas ao espaço, é considerada uma mudança de paradigma. Antigamente a NASA era a grande maestra, mas também a executora de praticamente todo o programa espacial, em associação com uma série de outras empresas. Mas dessa feita, ela já atribuiu o desenvolvimento completo, nesse caso, tanto do veículo quanto da cápsula que leva os astronautas, ela atribuiu esse desenvolvimento a uma empresa privada. E ela, claro, ela desempenha uma série de funções ainda, ela aporta para essa empresa todo o conhecimento, a experiência que ela tem, mas o projeto ele é liderado e executado por uma empresa privada. Então isso é uma mudança de paradigma no programa espacial. E tem comemoração também pelo que está por vir, por um novo modelo de gestão espacial, que une público e privado, que pode influenciar outros países e aqui no Brasil render bons frutos. Nós somos antigos na área espacial, nós começamos lá nos anos 60, né? Então um pouquinho atrás dos grandes líderes, que na época Estados Unidos e a União Soviética. Nós começamos fazendo lançamentos de pequenos veículos, né? Inclusive em parceria com a NASA, veículos que fazem voo suborbital, né? Ele descreve uma parábola. Nós não chegamos ainda ao ponto de colocar objetos em órbita por meios próprios. Os nossos satélites hoje, eles viajam em outros veículos, então nós contratamos esse serviço. Mas nós temos no Brasil uma localização, ou digamos assim, uma região, que é aquela costa norte e nordeste do Brasil, que é extremamente favorável para lançamentos. Mais favorável do que, por exemplo, a costa, né, da Califórnia ou a costa da Flórida. Então esse é um ativo que nós temos no Brasil que pode ser muito bem aproveitado. E nesta semana, no dia 25 de maio, nós fizemos uma chamada pública de âmbito internacional, abrindo a possibilidade de empresas de qualquer lugar do mundo que quiserem vir operar em Alcântara, se valendo de todas essas facilidades que nós temos lá no nosso centro de lançamento, elas poderão fazê-lo, e isso vai finalmente colocar Alcântara no mapa mundi dos serviços de transporte espacial. E nós acreditamos que com isso nós vamos ter não só desenvolvimento tecnológico, mas também em toda aquela região ali nós vamos ter um desenvolvimento socioeconômico importante e vamos abrir, como a gente falou aqui, perspectivas para que empresários, inclusive empresas brasileiras já estão se candidatando, que eles possam desenvolver negócios a partir daquele polo lá em Alcântara. O Brasil, ao lado dos Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, por exemplo, faz parte de um grupo seleto de países que tem um programa espacial, uma ferramenta de desenvolvimento científico e também econômico. De acordo com a Agência das Nações Unidas para o Espaço Exterior, o setor aeroespacial movimenta centenas de bilhões de dólares. Um mercado promissor para as próximas décadas e que, para além da ciência e dos serviços, movimenta a economia do país, a indústria, com geração de empregos e oportunidades. Aqui no Brasil, segundo a Associação da Indústria Aeroespacial Brasileira, o último relatório de 2017 mostra uma movimentação na economia de mais de 6 bilhões de dólares, com mais de 22 mil empregos. Investimento que tem resultados esperados para um futuro não tão distante e que deve inspirar as próximas gerações. E por falar em futuro, em jovens, foi para eles o recado dos astronautas americanos já dentro da Estação Espacial Internacional. Ao confirmarem o sucesso da missão em 2020, esperam inspirar as crianças e os jovens de hoje, os futuros desbravadores do universo. O Brasil possui uma estação espacial com posicionamento estratégico para o lançamento de veículos espaciais brasileiros e internacionais. A base aérea de Alcântara, no Maranhão, fica próxima à linha do Equador e já fez centenas de lançamentos desde sua criação nos anos 80. Conhecida como a janela brasileira para o espaço, a base aérea de Alcântara, no Maranhão, se destaca pela localização privilegiada bem perto da linha do Equador. Essa posição estratégica do centro de lançamento permite uma economia operacional de até 30% em combustível.
Atualmente, segundo dados da Agência Espacial Brasileira, Alcântara é o principal centro de lançamento de sondagem e investigação científica do Hemisfério Sul. Criada em 1983, a base já realizou o lançamento de mais de 400 veículos espaciais nacionais e estrangeiros. Atualmente, o centro está aberto a propostas de empresas que tenham interesse em realizar operações de lançamentos de veículos civis. Em Alcântara, são realizadas importantes atividades do Programa Espacial Brasileiro, como o que envolve ambientes de microgravidade. A iniciativa fornece dados para pesquisas em áreas como eletrônica, biotecnologia e mecânica. A base de Alcântara é dividida em áreas estratégicas. No prédio do Centro Técnico funciona o Departamento de Comando e Controle, bem como a Sala de Segurança Terrestre e de Voo. Já no edifício de preparação de satélites, são realizadas operações de integração, simulação e controle dos sistemas incorporados ao satélite. Outro setor importante é o de preparação e lançamento de veículos espaciais, onde são montados os foguetes. Em 2019, por meio do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, os Estados Unidos passaram a poder lançar seus objetos espaciais de Alcântara. Segundo a Agência Espacial Brasileira, a base permanece no controle exclusivo do Brasil e a parceria vai desenvolver a indústria brasileira, a cooperação tecnológica e a produção de conhecimento científico. Empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, estão autorizadas a lançar foguetes, satélites e outras cargas por meio da Base Aérea de Alcântara. A expectativa é que isso comece a acontecer a partir de 2022. E quem fala mais agora sobre o chamamento público que está aberto é Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, autarquia vinculada ao MCT. Quando nós oficializamos esse chamamento público de âmbito internacional, diversas empresas já nos contactaram e nós percebemos que, inclusive, a imprensa especializada tem pedido entrevistas, mais detalhes sobre o processo. Então, nós estamos bastante esperançosos que realmente teremos empresas interessadas em aproveitar esse nicho inicial, que é de lançamento de pequenos e nanosatélites, com pequenos lançadores, a partir de Alcântara, usando já as instalações que eles dispõem. O mercado espacial está crescendo muito, principalmente com pequenos e nanosatélites. Então, o que nós vamos fazer é como se estivéssemos abrindo um espaço-porto, né? As empresas poderão vir a Alcântara, lançar esses pequenos satélites e ajudar a desenvolver um setor que hoje no Brasil está subutilizado, digamos assim. E isso tem um impacto econômico muito grande. Assim como a indústria aeronáutica foi muito importante no Vale do Paraíba e hoje é a indústria, em termos de tecnologia, que mais exporta no Brasil, nós queremos também desenvolver o setor espacial, né, mas de uma forma industrial, criar esse setor econômico no Brasil. O espaço ele já está no dia a dia do cidadão. Quando você usa um celular, quando você assiste uma TV a cabo, quando você se comunica a longa distância. Nós temos exemplo do nosso satélite geoestacionário que atende hoje a mais de 3 mil escolas, mais de 8 mil escolas, mais de 3 milhões de estudantes espalhados nas regiões mais remotas do país. Lá na fronteira com a Venezuela, no Quilombo de Cavalcante aqui em Goiás, em Alcântara. Ou seja, o espaço ele é uma ferramenta de inclusão. Ele pode ser aplicado em praticamente todas as áreas e ele é um grande suporte para as políticas públicas. E agora, nesse momento de pandemia, quando a gente vê todas essas restrições de contatos, de deslocamento das pessoas, em que todo mundo faz agora live, faz reunião por internet, ficou muito mais claro ainda a importância que tem os sistemas espaciais para apoiar o cidadão, apoiar o país como um todo. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo, mas rapidinho o programa está de volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo. E a missão da NASA e da SpaceX trouxe otimismo para o desenvolvimento aeroespacial em todo o mundo, inclusive para o Brasil. A gente ouve agora o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes.
Como que foi ver os colegas que estão indo agora para o espaço, essa sua experiência que também é pessoal, né, ministro? Sem dúvida nenhuma. Eu fiz questão de acompanhar, fiz um live, né, assim, um ao vivo, acompanhando tanto o lançamento no sábado quanto o acoplamento na Estação Espacial no domingo. E eu digo que foi uma experiência muito interessante por várias razões. Primeiro, porque é um lançamento histórico, né? Esse é um primeiro ponto, é um teste de uma nova espaçonave, né? O retorno ao voo dos Estados Unidos com as espaçonaves tripuladas. E segundo, porque eram amigos meus também a bordo, pilotos de teste também como eu, né? E nessa hora você vê a necessidade de se ter pilotos de teste para pilotar equipamentos, sejam aviões ou espaçonaves que nunca foram pilotados, né? Essa é a nossa parte do nosso trabalho, nós somos treinados e preparados para isso. Então, além dessa questão científica e histórica do lançamento, também tem uma questão emocional, né, ministro? O senhor sentiu ali, chegou a se sentir emocionado de ver aquele momento? Como que foi isso? Sem dúvida, porque muitas das sensações, das emoções, das imagens, dos cheiros, vamos chamar assim, de tudo que compõe um momento na vida da gente, fica gravado, né? Eu lembro daquela decolagem em 2006, quando eu fui para a Estação Espacial Internacional, carregando a bandeira do Brasil. Eu acho que a expectativa, a esperança, os sonhos de tantos brasileiros, e eu espero de tantos jovens, se você considerar 2006 até hoje, 14 anos, aqueles jovens da época, hoje já são profissionais, eles já estão aí. Eu recebo muitos e-mails, que é uma coisa muito gostosa, muito gostosa de ter, esse feedback desses jovens, dizendo, olha, eu vi a sua decolagem, aquilo me inspirou para escolher a minha carreira, e hoje eu tenho sucesso na carreira e assim por diante. Isso é muito bacana, sabe? E, ministro, recentemente a Agência Espacial Brasileira lançou aquele chamamento público para as empresas que queiram, né, fazer lançamentos a partir da base em Alcântara, no Maranhão. Qual é a importância desse chamamento? É mais um passo nesse caminho que o Brasil está tomando em relação à questão do espaço? Nós conseguimos, primeiro, aprovar isso, que fazia 20 anos que estava nessa espera. Então, conseguimos aprovar, e agora nessa segunda fase, que é esse ano, nós temos a preparação dos planos, né, locais, vamos dizer, como desenvolver aquela região, como desenvolver a base, né, para que ela possa efetivamente se tornar competitiva mundialmente e se tornar um grande atrativo de recursos para o país no setor espacial, que é um mercado gigantesco. Então, esse ano é o ano de planos, a Agência Espacial já construiu um decreto, e esse exemplo, né, com o Centro Espacial de Alcântara, ele vai trazer desenvolvimento para aquela região de uma forma que, para quem conhece Kourou, por exemplo, né, na Guiana Francesa, que ali é operado pela França, o centro de lançamento, percebe quanto que um centro bem instalado, com a participação da comunidade, o que nós pretendemos fazer, empresas locais, pessoas locais sendo treinadas para trabalhar no centro, trabalhar com... o centro não é sozinho, isolado, né? Então você tem hotéis, você tem tantas coisas que vão ser no entorno, então tudo isso vai modificar aquela região. É muito importante, isso atrai investimentos grandes, né, que vão ser coordenados entre a Agência Espacial e o Comando da Aeronáutica, e eu posso dizer o seguinte, nós temos condições excelentes de ter aqui no Brasil um centro de lançamento extremamente competitivo no mercado mundial. Os termos astronomia e astronáutica podem até ser parecidos e gerar certa confusão, mas identificam diferentes áreas da ciência. Um denomina a arte de observar os astros para entender como funciona o universo, enquanto o outro nomeia a arte encarregada de projetar foguetes e satélites, por exemplo. A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes, como as estrelas, os planetas, os cometas, as galáxias e todos os fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Já a astronáutica pode ser definida como uma ciência que estuda e produz as máquinas lançadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não tripuladas. A astronomia se preocupa com o movimento de corpos no espaço, bem como com a origem e o desenvolvimento de tudo o que se entende como universo. Já a astronáutica cria a tecnologia capaz de levar ou não o ser humano a explorar o universo por meio dos voos para fora da Terra e dos lançamentos espaciais.
A astronomia é uma das mais antigas ciências que existem. As primeiras civilizações já realizavam observações do céu noturno há séculos antes de Cristo. E o telescópio, por exemplo, um marco para a pesquisa no espaço, foi inventado no século 17. Já a astronáutica começa a ser colocada em prática no século 20, com o lançamento do primeiro foguete. Depois disso, o ser humano já chegou na Lua, enviou missões espaciais e satélites para outros planetas e criou estações espaciais fora da órbita terrestre. Mesmo com suas diferenças, a astronomia e a astronáutica buscam e oferecem respostas para perguntas que desde sempre estimulam a curiosidade do ser humano. Os investimentos destinados ao setor aeroespacial estimulam vários outros da economia. Não é difícil encontrar no nosso dia a dia exemplos de inovações científicas e tecnológicas desenvolvidas a partir de pesquisas aeroespaciais. O primeiro satélite brasileiro foi ao espaço em 1993 e nos colocou entre as nações que dominam o ciclo completo de uma missão espacial. Essa ambição da humanidade em desbravar o espaço permitiu um incrível desenvolvimento tecnológico que beneficia não apenas a exploração espacial, mas também diversos outros setores da sociedade. Dentre as principais inovações do setor espacial que beneficiaram toda a sociedade, podemos citar sistemas de purificação de água, sistemas de navegação como GPS, previsão meteorológica baseada em imagens de satélites, transmissões de eventos ao vivo via satélite e câmeras miniaturizadas como as utilizadas em nossos celulares. O Programa Espacial Brasileiro também permitiu o desenvolvimento de algumas tecnologias que foram transferidas para diferentes áreas da indústria nacional. Dentro da aeronáutica nós temos o desenvolvimento do motor a álcool e do motor a biodiesel, e teve uma aplicação até nacional dentro da indústria automobilística. Dentro da área de defesa nós tivemos o desenvolvimento de materiais de blindagem. Eram utilizados para blindagem de aeronaves e na verdade entrou também para a área de indústria automobilística, todo esse sistema de blindagem, usando material cerâmico e material composto, principalmente o Kevlar. Vamos conferir agora mais algumas inovações e avanços tecnológicos que foram desenvolvidos a partir de pesquisas para o setor aeroespacial. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, é um sistema de navegação composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. Ele é capaz de determinar em tempo real a localização de um dispositivo que recebe os sinais enviados pelos satélites. Desenvolvido pelo governo norte-americano, o sistema é operado pela Força Espacial dos Estados Unidos e utilizado em todo o mundo. A espuma viscoelástica é um material que, depois de comprimido, volta ao seu estado original. Ela foi criada pela NASA em 1966, com o objetivo de forrar os bancos das espaçonaves. Hoje, é utilizada em capacetes, camas, assentos e travesseiros. Os sistemas de ventilação com alto desempenho e baixo ruído, utilizados nas mais novas estações de metrô da cidade de São Paulo, por exemplo, foram desenvolvidos a partir de técnicas de cálculo de aerodinâmica do Programa Espacial Brasileiro. As ranhuras que existem em pistas de pouso e decolagem para evitar acúmulo de água e o deslizamento de aeronaves também é uma criação da NASA. Nos anos 60, a Agência Espacial Americana pesquisava formas de evitar acidentes no pouso de seus ônibus espaciais e, assim, desenvolveu a tecnologia conhecida como grooving. A resina brasileira PBHL foi desenvolvida pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço para uso em veículos lançadores. O material foi incorporado por outros setores e passou a ser utilizado também na fabricação de calçados, para garantir mais resistência às espumas e maior suporte de peso às palmilhas. A
há inúmeros exemplos de tecnologias desenvolvidas pelo setor aeroespacial que hoje fazem parte do nosso cotidiano, e é fundamental que a sociedade entenda a importância de se investir na área. Considero que o maior desafio do setor espacial é a conscientização da sociedade brasileira de que investimentos nesse setor alavancarão o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, à semelhança do que ocorre já com outros países. A Índia, por exemplo, investiu 12 vezes mais do que o Brasil em seu programa espacial em 2018. Os indianos conseguiram quebrar o falso paradigma de que países em desenvolvimento não podem investir em programas espaciais. Nós reunimos todas as condições para projetar o Brasil no cenário espacial mundial, como aconteceu no setor aeronáutico. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!